Olá, meus amigos da Página 2, muito bom dia, prazer enorme estar com vocês nesse sábado, dia 16 de fevereiro, uma data muito importante, porque nós queremos tratar aqui de um tema especialmente delicado, de fundamental relevância para a comunidade do Vale do Itajaí, não só do Vale do Itajaí, mas também de todo o estado de Santa Catarina, porque o assunto que nós vamos tratar tem algo interligado, uma espécie de rede que funciona de uma forma muito especial, que são as unidades de tratamento intensivo do estado de Santa Catarina. E há 1 ano e meio nós temos em funcionamento, numa cidade de 42 mil habitantes aproximadamente, e isso é um fato raro, uma UTI. Ela está no Hospital Oase de Timbó, onde nós estamos nesse momento para fazermos uma entrevista com o diretor técnico do hospital, Dr. Paulo Permarini, cidadão timboense de quase 35 anos já vivendo aqui nessa comunidade, e que assistiu de camarote todo o desenvolvimento desse crescimento do serviço médico, da estrutura que os hospitais passaram a ter, e no caso específico do Hospital Oase, onde ele está esse tempo todo acompanhando esse processo de modernização. A UTI chega num momento importantíssimo e sobre se ela é fundamental ou não, vocês vão daqui a pouco saber todos os detalhes nessa entrevista que eu farei com o Dr. Paulo Permarini. A UTI já atinge números impressionantes, mudou todo o contexto de análise do hospital, do funcionamento, das obrigações do governo central também para com o hospital e o repasse de recursos necessários. Enfim, a UTI tornou o Hospital Oase de Timbó uma referência em saúde pública. Meu convidado, portanto, Paulo Permarini. Muito bom dia, Paulo. Bom prazer dia, estar contigo. Dr. Paulo Permarini. 35 anos de Timbó. Assistiu uma evolução fantástica nesse período, né? Sem dúvida, foi gratificante estar inserido nesse meio e acompanhar como as coisas foram evoluindo até chegarmos ao dia de hoje com a possibilidade de ofertar esse serviço de suma importância, porque realmente na fase crítica de risco é onde você consegue fazer a diferença entre salvar ou não um indivíduo. Tá, esse tema então, UTI, seu funcionamento, sua estrutura logística, tudo a partir de agora nessa entrevista aqui na Página 2 com o Dr. Paulo Permarini, diretor técnico do Hospital Oase de Timbó. Eu já volto, em 2 minutinhos a gente continua. Bork, cerveja artesanal de verdade, a pioneira entre as artesanais de Santa Catarina. Dalfovo, arroz tem que ser Dalfovo, tradição e qualidade na sua mesa. Marconcini, cuidando de você. Em tempos de crise, jamais abra mão do seguro contra terceiros. Labotim, exames laboratoriais, tudo por amor à vida. Cicobi Eurovale, maior, mais forte para você. Seja um cooperado da Cicobi Eurovale. Unimed, quem escolhe viver bem, escolhe a Unimed. Molas Marchetti, conceito de qualidade e segurança. Medical Core, cuide bem de quem bate por você. Excelência em cardiologia. Unifique, a tecnologia nos conecta. Conecte-se já. Estamos de volta. Hoje, UTI do Hospital Oase é o foco da entrevista do programa Carlos Henrique aqui na Página 2. Eu tenho o prazer de estar ao lado de um médico bastante conceituado, o Dr. Paulo Permarini, que há muito tempo em Timbó e na região assistiu, como eu tinha dito na abertura, a evolução de todo esse processo de implantação, da modernização do atendimento médico e hospitalar. E evidentemente que a primeira pergunta que eu quero fazer ao Dr. Paulo consiste exatamente em saber o que mudou com a implantação da UTI em termos de funcionamento do hospital, mas acima de tudo de fazer chegar o serviço à comunidade. Eu acho que bem esse é o ponto. O hospital sim, aumenta de complexidade, mas isso faz parte do meio, certo? Correto? Mas a atividade fim, que é prestar atenção de saúde a quem nos procura, ganhou esse plus. Antigamente, antes disso, o que é que ocorria? As pessoas tinham que ser encaminhadas
para as nossas referências. Blumenau, quando Blumenau tinha complexidade suficiente, ou até mesmo Florianópolis. Então, isso dificultava, principalmente com essa falta de atenção às vias de desafogo do transporte. Claro. Enfrentar uma 470 com um paciente em estado grave, mesmo com uma ambulância com sirene aberta, né, se perdia tempo, se corriam riscos adicionais, porque podia ocorrer um acidente durante o transporte, não que isso nunca tenha ocorrido. Pelo número de pacientes que eram transportados, esse número era muito pequeno, mas sempre é um risco a mais. E, mais do que tudo, a agilidade, né, em poder atender e prestar esse atendimento realmente que pode fazer a diferença. Né. Eu lembro do envolvimento de vocês médicos ou das autoridades de saúde do município num telefone, buscando insistentemente salvar uma vida e, para isso, tentando achar uma vaga num leito de UTI. Esse transtorno era qualquer coisa de consumir muita energia do cidadão, do profissional, da família que aguardava ansiosamente. Essa aí já é uma evolução fundamental, isso não tem mais, né? É verdade. Esse desgaste deixou de existir. Porque, como se diz no vulgar, no popular, quando se pede para outro, se pede para dois. Verdade, Né? verdade. E, na realidade, o médico não estava pedindo nada para si. Verdade. Ele estava pedindo pelo paciente que necessitava a vaga. Exatamente. Mas aí era como que estar implorando e não era nem para ele mesmo. Era para um terceiro que estava envolvido nessa necessidade de regular a transferência, que a gente entende que isso era necessário. Porque ainda hoje faltam leitos. Inclusive, vale até a pena pegarmos o gancho e já colocar que esses leitos são regulados por uma fonte central, a central de regulação, que determina. Nós aqui não temos só pacientes de Timbó. É muito importante que a gente aproveite isso, porque eu já escutei lá fora, na padaria, como a gente disse, mas eu contribuí para a UTI e a UTI deveria ser só para as pessoas de Timbó. Eu digo sim, e enquanto nós não tínhamos, os pacientes de Timbó iam para onde? Então também não seriam atendidos, porque se era Florianópolis, deveria ser só para Florianópolis, se era Lages, só para Lages. Aí as pessoas até compreendem a situação. Compreendem. Quando a gente coloca a pessoa do outro lado da ponta, ela entende como funciona, né? É bem assim. Agora, evidentemente que ela prioriza a região, né? Os que acidentados ou não da região, elas têm essa prioridade. Sempre tem essa prioridade, até porque a estrutura funciona dessa forma. Só que a gente tem que lembrar que os leitos são regulados. Mesmo um paciente... Essa central está em Florianópolis? Florianópolis. Mesmo o nosso paciente, digamos que foi acidentado, entrou na porta, ele vem, se tem a vaga, mas oficialmente tem que passar pelo CISREG, que regula. Certo. Funciona bem? Funciona, olha, tem funcionado bem. Eu até fui buscar uns dados, né? Sim. Aliás, quero aproveitar para fazer justiça. Essa unidade é muito bem comandada pelo Dr. Ian Hetfeld. Né? Só não está aqui com a gente porque está de férias. Porque está de férias, né? Mas com certeza não faltará oportunidade para que você possa ter esse contato através dele. Mas fomos buscar alguns dados estatísticos e eu encontrei aqui, eu sabia que a gente atendia vários municípios do estado, mas em 1 ano e meio, mais ou menos, que é o que a UTI tem de funcionamento, 1 ano e 7 meses, 45 municípios já foram usufruíram das vagas da UTI aqui do Hospital Lages de Timbó. Isso. Isso não só é interessante, como ratifica a importância desses leitos. Nós temos aqui de norte, sul, leste, oeste do estado, aqui próximo da nossa região, todos praticamente utilizaram, mas tem Jacinto Machado, por exemplo. Nossa, né? É longe. É longe. Vitor Meireles, né, é tão longe. Nova Itaberaba, eu nem sabia que existia esse município em Santa Catarina. Me perdoem a ignorância geográfica. Né? Mas sim, é isso mesmo. Isso é gratificante. Né? E nesse período, a gente conseguiu ver como se faz a diferença. Como se salvaram vidas. Como se salvaram vidas. Doutor Paulo, uma coisa que me chama muita atenção é o seguinte. Nós temos uma UTI
numa cidade de um pouco mais de 40 mil habitantes, isso não é tão comum. É um achado uma cidade desse porte ter uma unidade de tratamento intensivo. A gente tem aqui uma luta que o senhor presenciou bem, das autoridades políticas e do pessoal da área de saúde e da OA7, que é quem mantém a entidade que criou e mantém o Hospital Oasi de Timbó, que contratou, por outro lado, o Instituto Vidas, que faz um trabalho muito importante aqui, muito sério, muito bacana e fundamental. Esse envolvimento de todos valeu a pena? Valeu a pena, Carlos Henrique, porque eu estou em Timbó há quase 35 anos. Vi um hospital fechar. Vi a tentativa frustrada da Unimed também manter uma unidade hospitalar. E o próprio Oasi chegou a balançar. Né? Então e aproveito para agradecer a todos os profissionais, não só médicos, né, de enfermagem, fisioterapia, todos os funcionários do Hospital Oasi que abraçaram a causa naquela época, porque realmente a situação estava complicada, muito difícil. Muito delicada, né? Muito delicada. Era um momento crucial na hora que se salva o hospital, né? Mas só o fato de termos essa entidade viva, em primeiro lugar, forte, em segundo lugar, sim, crescendo e disponibilizando a oferta de procedimentos mais complexos, de atenção realmente mais global à saúde do indivíduo, é extremamente gratificante. Quando a gente fala que Timbó virou uma referência no estado de Santa Catarina, evidentemente isso é um motivo de orgulho, mas vocês sentem que realmente é isso? Nós sentimos, na realidade, nos sentimos orgulhosos, mas também sentimos o peso disso, porque realmente a complexidade dos procedimentos realizados no Hospital Oasi aumentaram muito. Entendi. E existe uma cobrança. As pessoas não conseguem entender. Antigamente, um familiar que tinha, por exemplo, uma fratura complexa, já passava direto, ia para o Santa Isabel ou para o Santa Catarina, se fosse um paciente que tivesse convênio. Sim. Hoje em dia isso não ocorre mais, a maioria das vezes o paciente fica aqui. Agora, quando alguma coisa não dá certo, as pessoas ainda pensam de forma equivocada, não seria melhor ter estado num grande centro? Olha só, ainda tem isso. Esse jogo ainda tem e fica difícil. Isso é cultural, né? Isso é cultural. Doutor Paulo, então, no contraponto, o senhor está admitindo que a complexidade que as pessoas pensam não ter aqui só em grandes centros, a qualidade nós temos aqui também? Temos sim, Carlos Henrique, porque o Vidas, em todas as áreas onde trabalha, especialmente no Hospital Oasi, que é o nosso coração, busca sempre trazer profissionais de excelente qualidade para que a gente possa fazer aquilo que antes não se fazia. Então, esse salto de qualidade, às vezes, não é visto por quem está fora. Aquele paciente que já vivenciou e teve um caso mais complexo, resolvido perto de casa, tendo a facilidade das visitas, do acompanhamento, sem a necessidade de deslocamento, mais uma vez, vamos fazer referência assim à nossa 470, para ver se eles duplicam logo isso. Aceleram esse processo. Aí a pessoa compreende. Quem está fora não compreende. Claro que tem algumas coisas, algumas carências, como especialidades. Um neuro, por exemplo, você não consegue ter aqui uma estrutura específica. Nós até temos um neuroclínico, né, que faz os atendimentos no ambulatório, mas para você ter, por exemplo, neurocirurgia, todo o equipamento tem um custo altíssimo, que só tem lógica se investir esse nível mais elevado de dinheiro, onde você tem a oportunidade de oferecer isso ao maior número de pessoas, solucionar mais. A gente está falando da estrutura, né? Mas também é fundamental falarmos do pessoal, né? A equipe e a sua qualificação. Evidentemente que para trabalhar numa UTI, da onde nós estamos aqui, inclusive, fazendo essa entrevista bem na porta aqui da unidade de terapia intensiva do Hospital Oasi, essa equipe recebe um treinamento especial, né? Especial e continuado. Tá? Nós nos esforçamos muito, isso o doutor Ian não deixa escapar, né?
sempre que tem oportunidade, nós estamos qualificando, oportunizando a qualificação, evidentemente, que também depende do engajamento, mas essa equipe que trabalha aqui no Hospital Oasi tem esse perfil. Nós buscamos sempre os nossos parceiros por esse perfil, né? O carro-chefe do Vidas é a humanização no serviço de saúde. Tem um fato que eu acho que é relevante a gente destacar, como o Vidas atende e atua em várias outras cidades, o mesmo que ocorre quando da seleção de leitos, ou seja, tem uma central que regula a internação, o Vidas também faz remanejamento de profissionais se precisar? Faz, Carlos Henrique. Nós temos esse perfil, tanto que o nosso grupo, por exemplo, de plantonistas, né, que atendem à porta, né, eles têm essa possibilidade de girar, até porque às vezes cada um tem um perfil que se adequa mais ao tal tipo de comunidade, de exigência local, né? Às vezes até mesmo de frequência de patologias naquela região. E na UTI também, nós temos a equipe que trabalha aqui conosco, também faz parte da prestação de serviço da UTI de Rio do Sul. Né? Sim. E outras do Estado também, né? E outras do Estado também. O próprio Dr. Ian também participa da UTI do Santa Isabel. Então, tanto ele pode levar profissionais que sejam necessários lá, como trazer de lá para cá. Esse intercâmbio é muito interessante, porque mantém sempre os profissionais atualizados, mais preparados. Muito bom. Bom, nós estamos entrevistando aqui na página 2, esse sábado, o Dr. Paulo Permarini, aqui às portas da UTI. E a gente fez a escolha dessa locação exatamente para dar a relevância que deve ser dada a uma unidade de tratamento intensivo, que modificou completamente o hospital, tornou uma referência, acima de tudo a credibilidade aumentou e a sociedade, a comunidade de Timbó está vendo o resultado de uma participação conjunta, coletiva, comunitária, porque ela ajudou a construir isso aqui. E nesse momento em que nós estamos aqui fazendo essa entrevista, a prefeitura e o próprio hospital preparam uma campanha muito especial para incentivar a participação, a fim de que nós tenhamos um futuro muito próximo à UTI neonatal, que depois também a gente vai falar um pouquinho mais na sequência dessa entrevista. Eu queria lembrar a vocês que o município de Timbó está passando por algumas transformações. O Departamento Municipal de Trânsito de Timbó está alertando os motoristas que circulam por avenidas como a Bolívia, a Germano Brandes e agora também a Nereu Ramos, que alguns percalços vão ocorrer durante esse período, porque eles estão tratando da parte preliminar para a posterior implantação de camada asfáltica. Isso tudo gera um transtorno no trânsito. Pedem a compreensão de todos os motoristas quando circularem na área central de Timbó. Timbó é uma cidade para todos. Bork, cerveja artesanal de verdade, a pioneira entre as artesanais de Santa Catarina. Unimed, quem escolhe viver bem, escolhe a Unimed. Tapioca, choperia e restaurante, a qualquer dia, a qualquer hora, é muito bom. Sicoob Eurovale, maior, mais forte para você. Seja um cooperado da Sicoob Eurovale. Timbonet, o principal portal de atualidades e informações do Médio Vale. Acesse timbonet.com.br. Farma Nova, cuidando de você e da sua família em todos os momentos. Instituto Vidas, excelência em qualidade, levando a saúde para mais perto de você. Cluque Contabilidade, dinamismo e experiência, uma das mais competentes equipes de contabilistas da região. Vamos adiante. Nós estamos aqui no Hospital Oasi, na antessala da UTI. Graças a Deus nenhum problema ocorreu até agora aqui, mas é uma estrutura sensacional. Há muita modernidade aqui, há muita segurança. Nós mesmo, enquanto estávamos gravando, de repente soou um alarme aqui, e nós paramos a entrevista, mas esse alarme identificava
o excesso de calor em determinada área, não especificamente onde nós estamos, até porque o nosso equipamento as luzes são de LED, elas não projetam calor. Mas, enfim, o tamanho da segurança nós podemos flagrar em loco, né, numa situação que aconteceu durante a nossa entrevista. Agora, todo o sistema é muito seguro, né? A UTI mesmo, são as cortinas de ar que existem. O equipamento é o mais moderno, né, doutor Paulo? Sim, nós não tememos em dizer com a boca cheia de que a nossa UTI é a mais moderna, né? E, assim, nos orgulha mais moderna e mais humanizada do Estado. Essas coisas têm que andar juntas, né? Isso é necessário e é o viés, repito, do Vidas é esse. É a implantação de forma gradual e crescente, evidentemente, da humanização no seu maior nível, porque não cabe tratarmos da saúde da pessoa no sentido físico. Entendi. E não lhe darmos o conforto humano, o conforto emocional também. Doutor Paulo, quantos profissionais mantém a UTI? Quanto a UTI requer de profissionais para manter a estrutura, que é de 24 horas, a gente sabe que são 3 turnos aqui, né? Diariamente, a proporção é mais ou menos essa. Um médico em turnos de 8 horas, né? Um médico sempre para os pacientes. Certo. Um internista que diariamente vem e faz a sequência, o acompanhamento sequencial do paciente, porque senão o plantonista está aquele horário, depois sai e vem outro. Tem que ter um internista que faça a amálgama dessa conduta, né? Tem que ter o responsável técnico, no caso é a doutora Iana, a nossa UTI, tem que ter um infectologista, no caso é o doutor José Amaral, muito bom infectologista, nos dá um grande respaldo. Sim. Uma enfermeira-chefe, né, que é a Silvana, e para cada leito tem que ter, para cada 2 leitos, um auxiliar de enfermagem, um técnico de enfermagem. Depois tem todo o serviço de fisioterapia. Sempre nós temos a fisioterapia, faz 2 até 3 turnos na UTI. Isso no hospital todo, mas na UTI é mais intenso, evidentemente. Claro. No mínimo 2, às vezes 3 turnos, dependendo da patologia do paciente. Mas todo o pessoal de limpeza, olha, Carlos Henrique, não é pouca gente não. É muita gente que trabalha na UTI. É um outro hospital dentro do hospital. Bem assim. Com maior complexidade. Isso, até porque realmente ele funciona meio estanque, né? Sim. São as chamadas áreas críticas do hospital. Tanto que as nossas áreas críticas só é liberada a entrada com identificação facial. Claro, no horário de visitas, tem alguém que regula a entrada dos visitantes que não tem identificação facial. Mas não é todo funcionário, por exemplo, do hospital que pode entrar na UTI, mesmo na limpeza. Só aqueles que estão credenciados a fazer isso. Tem que ter esse cuidado. Tem que ter esse cuidado. Então, as áreas críticas nossas são a UTI e o centro cirúrgico. Nesses 2 locais só se entra por identificação facial. Você tem uma ideia de quantas pessoas já foram atendidas nesse período de 1 ano e meio, 1 ano na e UTI? 6 meses na UTI? Nós fomos buscar esses números. Desculpe se eu vou pegar o auxílio do papel, tranquilo. mas nós são fomos números buscar. que já compõem uma estatística, né? Sim, e são números grandes. Eu não já tinha dissemos ideia. que foram 45 municípios atendidos aqui. Sim. O que nós podíamos projetar? Olha, nós tivemos no período de que ela foi aberta, entregue ao uso, que foi no dia 1º de junho de 2017, até fechar 2018, foram 543 pacientes. Nossa, é um número grande. É um número grande, tá? É um número realmente grande, né? Já temos algum número desse ano? Desse ano nós tomei o cuidado, porque eu, conhecendo a eficiência, né, do nosso jornalista, repórter. Sabia que eu ia perguntar, né? Você ia perguntar. Eu gosto de estatística. Eu gosto de estatística. Em janeiro, 29 internações, né, que quase geraram 182 diárias. Né, porque nós estamos, inclusive, muito próximos da permanência ideal. Eu imaginei que você fosse perguntar, e não vou te dar chance, vou falar antes. Pois não. Estou brincando, Carlos Henrique. Não, claro. Mas a média ideal que se busca de permanência, né, de rotatividade do leito na UTI, varia de 4,7 a 5,5 dias.
né? Certo. E a nossa média está em 6,2. Muito próxima Muito próxima do ideal. Muito próxima do ideal. Explique, na condição de médico, explique por que é importante você deixar um paciente no máximo 4 ou 5 dias na UTI. Porque esse paciente está num ambiente potencialmente de necessidade de cuidados especiais, por exemplo, entubado, né? Isso são coisas, Carlos Henrique, que são artifícios necessários para a manutenção da vida, mas que tem um risco de contaminação e de disseminação de bactérias. Quanto mais rápido sair, melhor. Quanto mais rápido sair, melhor, né? E a nossa UTI tem, inclusive, a característica que vai, com certeza, ao longo do tempo, nos trazer esse equilíbrio, porque toda UTI, existem UTIs específicas já nos grandes centros, claro. UTI neurológica, a UTI cardiológica, a UTI da traumatologia, né? Mas nós que temos um mix de clientela, vamos dizer assim, de pacientes, nós temos que ter muito cuidado com isso. Entendi. Eu tenho um amigo, me ocorreu agora, ele fez uma colocação, quando ele saiu de uma UTI, ele disse assim, é um lugar que não é bom estar. A UTI, é verdade, tem que ser passagem, né? Claro, e rápida, mas não é bom estar. Quer dizer, não faz nem bem para o paciente, né? Mesmo que ele esteja em condições de perceber o que está ocorrendo. Claro. A autoestima dele baixa, isso acaba complicando, né? Essa é a motivação, e quando eu digo de boca cheia que nós temos um ambiente melhor, talvez, do que outros, é esse aspecto. Você presenciou desde a inauguração, você conhece bem o espaço, você viu que cada box tem uma janela para o exterior. Nós vamos mostrar agora esse ambiente com imagens aqui da PG2, nós vamos mostrar exatamente o que nós estamos falando. Esses boxes, essa situação, são algumas imagens coloridas que vocês vão ver. As paredes são plotadas. Isso humaniza, de certa forma. A pessoa se sente menos, porque se perguntar para alguém que já esteve numa UTI, o que ele vai lembrar é aquela história da parede branca ou verde, não é? Geralmente meio sem janelas. Claustrofóbico, sem janela, né? Normalmente todo envidraçado, o vidro meio que faz a pessoa se sentir num aquário, né? Exatamente. Isso não é uma sensação muito boa. Vocês estão vendo que a UTI do Hospital Oasi não é assim, é uma situação muito diferente, realmente humanizada e que propicia um ambiente melhor, a pessoa se sente bem de fato. Claro. Bacana isso. Isso realmente tem... Isso segue um padrão? Um novo padrão, digamos assim? Eu digo que é um novo padrão, né? Inclusive tudo nos leva a crer que a tendência será essa. Por exemplo, onde nós estivermos envolvidos, o VIDAS, a estrutura organizacional, as UTIs serão dessa forma. Vamos falar de algo bem importante, já a gente tocou nos números aí, números interessantes, muito altos, eu não fazia ideia de que tanta gente recorria não, era induzido a estar numa UTI. E o grau de resolução, hein? E a resolução é a vida que permanece, é o cara sair da UTI bem. Dá para comemorar, doutor Paulo? Dá, Carlos Henrique, dá. A gente sabe que esses números, eles são difíceis de realmente traduzirem a realidade nua e crua, porque existe a questão do paciente que passa pela UTI porque a cirurgia foi complexa, né? Ou pela questão de comorbidades do paciente, ou idade, ou mesmo às vezes pelo tamanho de cirurgia, tempo de centro cirúrgico. Esse paciente tem sempre a recomendação de passar por UTI. Esse é aquilo que eu digo que às vezes a cobrança bem indevida. Antigamente um fêmur de um idoso acima de 75 anos não podia ser operado aqui, porque o risco era muito grande por não ter a UTI no pós-operatório imediato. Isso já não Hoje em dia, mais. um dia e meio que ele passou na UTI com os cuidados adequados, ele já vai para o quarto, está fora. Então isso influencia um pouco as estatísticas. A gente tem que ter essa consciência. Entendi. Mas dos nossos números inteiros, né, isso inclusive bem filtrado pelo Dr. Ian, nós temos tido, os números que nos são apresentados aqui são de
alguma coisinha acima de 70% Nossa. de pacientes devolvidos ao seu lar. Olha Então, quando só. nós filtrarmos esses que são só o pós-operatório, eu penso que a gente vai ter, assim, mesmo assim, um número bem consistente. Olha que Bem bacana, consistente. interessantíssimo esse índice que se chega, né? A partir de um tratamento dedicado exclusivamente, especificamente àquele cidadão que está lá num precisando, risco maior. da atenção Perfeito. que ele recebe, e aí o índice de... Ou seja, vamos aqui colocar um número imaginário aqui, mas vamos colocar de 100 pessoas que entram, 80 aproximadamente isso, saem em boas condições. Isso, O que é importante. pelo menos 70. Pelo Os menos números, 70 no os mínimo, números saem assim, nessa rasos situação. são 70. Isso é um número satisfatório. É mais do que satisfatório. Eu até diria que teríamos que filtrar um pouco mais para ter esse número real nos pacientes críticos. Porque a gente nós não podemos pretender Claro. no paciente crítico ter 70% de resposta. Porque a gente não está falando só de patologia, a gente está falando de acidentados, de traumas. pessoas, de trauma que Sim. ocorre, né? É verdade. Então, é verdade. é um número bastante Mas é um interessante. número alentador, faz com que a gente tenha mais vontade de investir nessa área. Né? E outro dia, ouvindo de um profissional médico, eu acho que foi numa entrevista que fizemos em Blumenau, ele estava me dizendo que ele teve o prazer de operar na UTI do Hospital Oasi, do centro cirúrgico do Hospital Oasi, na verdade. Certo. Quer dizer, os profissionais também encontram aqui o que há de mais moderno. Esse é um detalhe bastante interessante também, né? É muito interessante, Carlos Henrique, porque antes o que a gente via era exatamente a procura do paciente pelo profissional renomado, aonde ele estivesse. Agora a coisa meio que, em algumas oportunidades, inverte. O profissional de renome se sente seguro em vir trabalhar aqui. Isso realmente mostra que estamos no caminho certo. O fato de... E agora eu vou falar um pouco de história, porque se o senhor está aqui há quase 35 anos, evidentemente que houve momentos em que o profissional médico preferia fazer a sua base em cidades maiores, com uma melhor estrutura. Você sente que já há uma procura maior dos profissionais médicos em estar próximo a essa estrutura moderna? Hoje Timbó já também desperta interesse nisso? Sim, com orgulho, não vaidade, mas com orgulho podemos dizer que existe fila de profissionais querendo trabalhar no Oasi hoje em dia, cara. Sério? E antes a gente tinha que buscá-los com a redinha, né, como quem caça borboleta. É verdade. Não acontece mais. Não há mais essa necessidade. É muito interessante. Algumas especialidades ainda a gente sempre tem dificuldade, mas mesmo essas que eram tão difíceis, hoje a coisa já está se modificando. Né? Profissionais que estão complementando a sua formação em especialidades já procuram se aproximar do hospital, vem dar um plantão, uma coisa para conhecer o serviço, para depois fazer a aproximação definitiva. Né? Isso nos deixa realmente satisfeitos. Esse pessoal que vocês utilizam na UTI, né? O pessoal que a gente está ouvindo, o pessoal conversando aqui na antessala, todos trabalhando. Esse pessoal, a condição de trabalho desse pessoal, eles correm algum tipo de risco? Eles vivem sob bastante de risco? Não. Quem trabalha, não. Não, é o risco inerente da profissão. Da profissão mesmo. O fato de estar na UTI não modifica. Não porque modifica nada. O risco depende, na realidade, é até bom que, para a gente tendo essa oportunidade, reforçar aos colegas médicos e a todos que trabalham dentro de um serviço de saúde, que o que evita a maior disseminação de bactérias e de infecção é a higiene das mãos bem feita. Simplesmente isso. Tá? Então não pode ser, digamos assim, debitado, que isso não é crédito, é débito, coisa ruim, debitado ao ambiente o fato. Os cuidados é que deixam o ambiente mais complicado. Então, para a proteção individual, se eu higienizo bem as mãos, se eu uso todo o material como tem que ser usado, né? Não se entra na UTI, normalmente quem está ali para trabalhar com a própria roupa. Sim. Né? Quem vai fazer, para vocês entenderem isso, quem vai fazer visita não precisa nem trocar de roupa para ir numa UTI. Isso seja em que lugar for. Pois é, tá? interessante. Um paciente crítico, vamos dizer, pós-cirúrgico, com alguma coisa assim, a gente usa só um capote por cima da roupa. Né? Senão, às vezes, nem isso é necessário.
Porque é tão moderno Exatamente. tudo que está aí que, o que não pode já é ir lá prevendo tocar, isso. pegar, exatamente. Muito bom. Bom, nós vamos fazer mais um intervalo, depois viemos para a última parte então dessa entrevista com o Dr. Paulo Permarini, diretor técnico do Hospital Oasi, que nos dá essa entrevista aqui na antessala da UTI, para que falemos então de como funciona a unidade de tratamento intensivo, que era essa a nossa ideia mesmo, no momento que se discute agora na cidade, que se envolve a comunidade, para que ela auxilie também no movimento que vai direcionar recursos para a UTI neonatal, que vem por aí. A gente vai, consegue já imaginar, que não demora muito, o Hospital Oasi, o município e a região terão a sua primeira UTI neonatal. Meus amigos, queria chamar a sua atenção para um comportamento de cidadania. A gente tem os nossos rios, os nossos córregos. Outro dia um funcionário do SAMAI nos disse: tiramos um sofá de dentro do rio. Não é possível que isso esteja ocorrendo. A gente tem que preservar com qualidade as fontes que abastecem a cidade, não só a nossa, outras cidades. Não faça isso. Existe hoje uma coleta do SAMAI que é muito interessante. Você programa esse tipo de coleta especial de móveis velhos, de eletrodomésticos não mais utilizados. Você só liga para o SAMAI e eles vêm pegar. Então pense nisso antes de jogar o lixo. Separe o lixo, tenha critério e principalmente um comportamento de cidadania. Um lembrete do SAMAI. Lindson, marca de valor e confiança em implementos rodoviários em todo o Brasil. De Krieger, o ponto certo da moda do Médio Vale do Itajaí para toda a família. Labotim, exames laboratoriais, tudo por amor à vida. Dalfovo, arroz tem que ser Dalfovo, tradição e qualidade na sua mesa. Marcel Alexandre, moda masculina para todos os momentos do dia. Krambeck, referência na distribuição de peças no Vale do Itajaí desde 1962. Couto Dedetizadora, segurança e qualidade no controle de pragas. Marconcini, cuidando de você. Em tempos de crise, jamais abra mão do seguro contra terceiros. Sacolão JK, boa procedência e muita qualidade em frutas e verduras. Bom, nós estamos voltando, última parte da entrevista, Dr. Paulo Permarini, diretor técnico do Hospital Oasi de Timbó, falando aqui da UTI. Essa UTI que foi implantada em 2017, está aí com 1 ano e meio, mais ou menos, em funcionamento, e trouxe resultados que vocês já ouviram muito bons, uma altíssima resolução de salvar as pessoas entram e esse número é muito importante, saem com vida, um número bem dentro dos padrões, inclusive, da modernidade, daquilo que exige, eu imagino, a própria Organização Mundial de Saúde. Agora, o hospital, a partir do momento em que ganha a UTI, ele também ganha sobre ele o olhar, a atenção do governo. Eu não sei se o Dr. Paulo tem esse tipo de informação, mas eu preciso fazer essa pergunta. Logo que se estabeleceu, logo que recebeu o sinal verde para funcionar, o governo se compromete em fazer repasses no sentido de fazer funcionar essa estrutura. Tem sido assim porque a gente sempre soube, sempre lidou com a realidade triste das verbas atrasadas e poucas dos governos. Nesse caso da UTI, há um comprometimento mais sério do governo, o senhor entende? Eu entendo que até o comprometimento há, mas não foi o que ocorreu com a UTI adulta. Então, vou até deixar isso já bem claro, me atrevendo a falar em nome do Vidas e do Hospital Oasi, que nós estamos mais ou menos dentro do cronograma, houve atrasos, porque as verbas também atrasaram com a UTI Neo, mas nós só vamos abri-la quando efetivamente tivermos esse valor destinado, porque senão nós podemos correr o risco de ocorrer
O que ocorreu, que atrasou o funcionamento da UTI, né? Foi o que aconteceu. E isso nós não podemos correr esse risco. Quer dizer, aprende-se a lição e não se comete o mesmo equívoco. Não é nenhum erro, né? Não, porque, na verdade, houve uma confiança, né? Houve uma confiança. Nós continuamos confiando, evidentemente, na esfera governamental, só que temos que buscar um respaldo, porque uma entidade como o OASE, e como qualquer entidade de saúde, não pode trabalhar 6 meses sem receber. E essa UTI ficou praticamente 6 meses sem receber. O hospital bancando, vidas bancando. Isso. E olha só, e correndo um sério risco. Sim. Mas agora está normalizado. Não, está normalizado, os repasses são regulares, efetuados regularmente. Precisa vir agora aquele salto também, né, da qualificação do hospital, porque tendo a UTI, o hospital passa a ter uma outra qualificação. Nós sabemos que isso leva um tempo, isso tem que ser acreditado, não é? Certo. E depois disso, as coisas vão, eu espero, né, e tenho essa confiança de que vai melhorar a autossustentação do hospital. Outro dia o prefeito fez uma solenidade, reuniu a imprensa para destacar que a campanha desse ano de arrecadação dos recursos do IPTU vai destinar para 2 entidades importantes o chamado 10%. No caso específico, a Rede Feminina de Combate ao Câncer e a UTI neonatal. Quer dizer, vem aí uma nova mobilização da sociedade. Dá para antever a mobilização da ansiedade, da sociedade? O senhor consegue ver que a sociedade, em razão do bom funcionamento da UTI, vai dar respaldo para essa nova campanha? Eu acredito que sim, porque o munícipe de Timbó sempre viu como uma boa causa. Agora a gente sabe também que o momento econômico não é dos melhores, né, para todo mundo. Mas a gente espera, até aproveitamos, né, para agradecer esse engajamento da comunidade, não só da comunidade, mas também dos empresários, né, das entidades de serviço, Lions, Rotary, né, e também do comércio, e também de pessoas que anonimamente sempre auxiliam o hospital. Sem elas isso não seria possível. Aqui dizem que paira sobre o Hospital OASE um anjo da guarda aqui, né? A gente já ouviu falar tanto, diz que é um anjo muito bom, né? Realmente de vez em quando descarrega aqui um anjo de grandes asas, recursos, né? Importantes, generosos. De muita luz, né? Uma pessoa que a gente tem que respeitar o fato de querer permanecer no anonimato, mas esse agradecimento, essa gratidão tem que ficar bem registrada, porque pessoas desse tipo fazem com que a gente ainda possa acreditar no ser humano. O senhor está dizendo que eu também já soube, o próprio Richard me contou outro dia, de que já tem também o comprometimento dessa pessoa com os recursos, alguns recursos da UTI neonatal. Isso é importante, né? É verdade, isso é a pura verdade, e só porque nós temos esse respaldo é que nos atrevemos a nos atirar mais esse desafio. Entendi. O que vem a ser, e evidentemente já pergunto qual é a devida importância que tem uma UTI neonatal. O que a diferencia de uma UTI como nós temos aqui agora, a UTI adulto? A especificidade, em primeiro lugar, né? O respaldo que dá a toda a ação materno-infantil. Certo. Né? Porque muitas vezes nós recebemos bebês aqui prematuros, quando ainda dá tempo, mandamos o pacote fechado, como a gente diz, a mãezinha para ter o parto num lugar onde já tem a UTI neo. Certo. Mas nem sempre isso é possível. E às vezes se perde uma vida que poderia, pelo menos, ter a oportunidade de ser salva, de ser levada adiante, se a gente tivesse a UTI neo. Entendo. É de fundamental importância. E inclusive porque temos que honrar o nome do hospital. O hospital se chama Hospital e Maternidade OASE. Verdade, né? Nós Às vezes temos que a gente esquece disso, né? Eu vou puxar um pouco a brasa para a minha sardinha, porque da de sua vocação, a minha área da pediatria, isso é importante. É muito importante mesmo. Vai fazer a diferença, Carlos Henrique. Vai fazer a diferença, posso garantir. Chama muita atenção o fato, é relevante o número de pessoas, de mães que vocês mandam para outros lugares. É fundamental ter a UTI neonatal? É fundamental ter, porque nós não podemos pensar só no nosso. Há falta de leitos de UTI neonatal na região.
Blumenau está Lá sempre também tem sobrecarregado, tem falta. Então a gente pode auxiliar, desafogar um pouco Blumenau, não mandando os nossos e também recebendo alguns de outras cidades. O que se projeta aqui são 10 leitos também? 10 leitos, porque é a unidade que promove sustentação, viabilidade. Né? E qual é o estágio dessa obra, desse contexto todo da implantação? Porque há trabalhos, há já área definida, né? Sim, a área está definida e a obra física em si, eu diria que já está 80% pronta. Só que agora vem o mais difícil, os periféricos, todo o equipamento. O senhor consegue projetar um tempo, não, para termos aqui o UTI neonatal, ou isso é perigoso? É ruim a gente criar falsas expectativas. Entendi. O que a gente pode se comprometer é que estamos tentando fazer isso o mais breve possível. Entendi. Doutor Paulo, muito obrigado pela entrevista. Um prazer enorme tê-lo aqui na página 2 nesse sábado, falando da importância, da relevância do funcionamento de uma UTI. A gente quis coincidir com essa época, exatamente porque agora o município se mobiliza para dar sustentação financeira a esse projeto ousado da UTI neonatal. Então, para que as pessoas entendessem a importância de uma unidade de tratamento intensivo. Fico muito grato pelos dados que o senhor passou para a gente. Nós que agradecemos a oportunidade, falo agora em nome do OASE, do Vidas e de todos que se empenham em manter essa unidade de saúde de pé, prestando o melhor serviço possível à comunidade. Pessoal, muito obrigado a vocês que acompanharam também aqui na PG2 esse sábado essa entrevista. Achei de muita relevância tudo que foi dito aqui, a seriedade desse trabalho que é feito no Hospital OASE, que tem aqui a participação efetiva da OA7, do Vidas Instituto, enfim. É um hospital que a comunidade abraçou, que nós da imprensa abraçamos e que, enfim, a gente tem o maior orgulho de falar disso aqui, de toda a evolução sofrida, dessa situação que se tornou o Hospital OASE uma referência em nível de saúde, de qualidade no estado de Santa Catarina. Sempre é muito bom falar do OASE, e nesse caso específico foi maravilhoso. Tenham todos um excelente final de semana, e até semana que vem no programa Carlos Henrique, com um novo assunto palpitante, vocês podem ter certeza. Até lá. Calhas Timbó, tecnologia e muita qualidade. Medical Core. Cuide bem de quem bate por você. Excelência em cardiologia. Lojas Hart, a família do Médio Vale já conhece. 9 décadas de tradição e história. HC Brasil. Moda vibrante, confortável e atual para o dia a dia e ocasiões especiais. Pilates Estúdio Terapia. Faça Pilates para todas as idades. Promoção de saúde para corpo e mente. Aqua Fitness, as técnicas da natação com quem entende do assunto. Matrículas abertas. The Flash, precisou? É urgente? Chame The Flash. Entrega com rapidez e segurança. Unifique, a tecnologia nos conecta. Conecte-se já. Você ouviu na Rádio Página 2 o programa Carlos Henrique. Bate-papo, opinião, conteúdo e um clima agradável para sua manhã de sábado. Um bom sábado para você e até breve.